Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pine para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Estão conectados hoje conosco Rodrigo Pinheiro, Norberto Pinheiro Júnior e Clívio Botelho, membros do Comitê Executivo do Banco. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Banco Pine. Após a apresentação dos resultados, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Para perguntar, basta enviar a pergunta no chat. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Norberto Pinheiro Júnior, que iniciará a apresentação. Por favor, Norberto, pode prosseguir. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à teleconferência de divulgação de resultados referente ao primeiro semestre de 2025. O período foi marcado pelo sólido crescimento da rentabilidade, pela constante disciplina na execução de nossa estratégia e pelo avanço consistente na diversificação de nossos negócios. Seguimos crescendo no atacado, com operações estruturadas e com perspectivas de cross-sell. Fomos um dos primeiros bancos a iniciar a operação de consignado privado. Ampliamos as receitas de prestação de serviços complementares ao crédito e gerimos de forma ativa nossos portfólios, resultando em uma alocação de capital ainda mais eficiente. Iniciamos a implementação de um programa estruturado de investimento em inteligência artificial, com foco em produtividade, eficiência operacional, gestão de riscos e experiência do cliente, reforçando nossa estratégia de longo prazo de aliar tecnologia à expertise em crédito e à gestão de ativos e passivos. Seguimos gerando valor e a estratégia de diversificação vai continuar gerando resultados resilientes em diferentes momentos do ciclo econômico. Vamos iniciar apresentando os destaques do período no slide 4. Encerramos o primeiro semestre de 25 com lucro líquido semestral recorde de 156,5 milhões de reais e um ROE anualizado de 26%, reflexo da expansão da margem financeira líquida via novas linhas de negócios, cross-sell e remix de carteiras, da disciplina de custos e da alavancagem operacional, atestando a resiliência da estratégia de diversificação do banco. A carteira expandida fechou o semestre em 15,6 bilhões de reais, incremento de mais de 3 bilhões de reais contra o primeiro semestre de 2024, com destaque para o crescimento de grandes empresas e o início da operação de consignado privado. Em relação ao funding, encerramos o período ainda mais diversificados e com um total de recursos captados de 20,2 bilhões de reais, representando um crescimento de 4,6 bilhões de reais em relação a junho de 2024. Patamar adequado para sustentar a expansão de nossos negócios. O patrimônio de referência encerrou junho em 1,9 bilhão de reais, representando um crescimento anual de 27%, fruto do crescimento dos negócios e resultados do banco, do fortalecimento de nosso capital e da emissão de letras financeiras perpétuas e subordinadas. O nosso índice de Basileia total finalizou o período em 14,1% e o Tier 1 alcançou 10,2%, refletindo a eficiência na alocação de capital. No próximo slide 6, apresentaremos nossos negócios. O banco se posiciona nas verticais de atacado, mesa de clientes, mercado de capitais e operações estruturadas, varejo colateralizado e investidas, com nossas participações no varejo concentradas na Pine Holding e no atacado na Pine Capital,
Focamos em fornecer soluções financeiras completas para os nossos clientes por meio de uma ampla variedade de produtos e serviços. Vamos para o próximo slide. No slide 8, apresentamos a carteira de crédito expandida, que atingiu 15,6 bilhões em junho, um aumento de 24% em relação a junho de 24. O período foi marcado pelo crescimento da carteira de grandes empresas, segmento no qual temos observado melhores oportunidades no atacado, com perspectivas crescentes de cross-sell e de operações estruturadas, e pelo início da operação do consignado do trabalhador ou consignado privado, resultando em operações com maiores spreads e valor agregado. Na parte inferior do slide, apresentamos a distribuição setorial da carteira expandida. O consignado público representou 48% da carteira, o novo consignado privado, 15%, o agronegócio, 12%, o imobiliário, 7%, e 18% distribuídos nos demais setores, demonstrando a diversificação de nossa carteira. A seguir, apresentamos o índice Over 90, que encerrou o período em 1,2%, composto por 0,9% de grandes empresas, 1,6% de médias empresas e 1,7% de varejo. O índice adequado atesta a diligência na concessão de crédito. Passamos a apresentar nosso percentual de operações em estágio 3, segundo a resolução do Conselho Monetário Nacional número 4966, que entrou em vigor no início deste ano. Encerramos junho com 3,9% das operações em estágio 3 e temos um índice de cobertura de 65%. Além disso, temos 4,1% de provisão para a perda esperada no fechamento do semestre, ante 1,5% de provisão em junho de 2024 pela antiga resolução 2012. Agora passo a palavra ao Rodrigo, que apresentará no slide 10 a evolução de nossa carteira de atacado. Bom dia. Obrigado, Norberto. A carteira de atacado atingiu 5,8 bilhões em junho de 2025, um aumento de 10% em relação a junho de 2024. Este crescimento deve-se à expansão de 21% da carteira de grandes empresas, onde temos observado melhores oportunidades de margem e cross-sell. Seguimos buscando o crescimento sustentável de nossa carteira, consolidando o modelo de múltiplas esteiras, com foco em agronegócio, imobiliário e multissetorial, atendendo os nossos clientes de forma customizada através de operações estruturadas e colateralizadas, originando maiores ROIs. Iniciamos este slide apresentando a distribuição setorial. Temos presença e times dedicados nos setores mais representativos do PIB, como agronegócio e imobiliário, que somados representam aproximadamente 53% da carteira de atacado e 27% da carteira expandida. Seguimos expandindo nossa presença geográfica e atendendo clientes em todo o Brasil através dos nossos escritórios. Em relação à distribuição por produto, continuamos diversificando nossa carteira. Em março, 56% da carteira estava alocada em capital de giro e 31% em trade finance. Em linha com a nossa estratégia de diversificação e nosso foco no agronegócio, destacamos o crescimento das nossas operações de cédula de produto rural ao longo dos últimos meses. Na parte inferior do slide, apresentamos nossa cobertura de garantias, que apresentou uma melhora substancial em comparação ao primeiro semestre de 2024, refletindo o ganho de qualidade no perfil de crédito. Em junho de 2025, 91% da carteira de atacado era colateralizada, contra 80% no mesmo período do ano anterior, evidenciando nosso foco contínuo em operações estruturadas e com garantias.
Nosso índice de penetração de produto fechou junho de 2025 em 2,6 produtos por cliente, atestando a efetividade da nossa estratégia de cross-sell. Vamos para o slide 12, onde falaremos sobre nossa mesa de clientes. A mesa de clientes apresentou resultados consistentes e recorrentes, contribuindo para a diversificação de receitas. O resultado do semestre é reflexo do aumento do cross-sell e da maior volatilidade, principalmente no mercado de moedas. Temos um negócio consolidado e crescente, provendo hedge e soluções de derivativos e câmbio para os nossos clientes. No primeiro semestre, a mesa operou com mais de 198 clientes e fechou o período com um valor notional de derivativos de 16,7 bilhões e negociou um volume total de 12,5 bilhões em câmbio. As receitas foram diversificadas em juros, moedas e commodities, que representaram, respectivamente, 31%, 59% e 10% do resultado do negócio. Na parte inferior do slide, apresentamos nossa receita de prestação de serviços proveniente do atacado, que atingiu 54,6 milhões no semestre, um crescimento de 77% contra o primeiro semestre do ano anterior, contribuindo para a diversificação de receitas não crédito. Destaque para o incremento na receita de seguros, resultado do ganho de escala na operação da Pine Seguros, que está colhendo frutos da execução da estratégia comercial. Em mercado de capitais, totalizamos 3 bilhões em emissões e estruturações no semestre. Tivemos a emissão de uma debênture financeira de 1 bilhão lastreada em CCBs com consignação, tendo como coordenador líder o Itaú BBA. Um FDIC de 1 bilhão lastreado em CCBs com consignação de INSS, tendo como coordenador líder o Banco Santander, e outra debênture financeira, também de 1 bilhão, lastreada em CCBs com consignação de INSS, tendo como coordenador líder o Banco XP. Agora, passo a palavra ao Clive, que falará sobre a nossa vertical de varejo. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Iniciaremos pela carteira de crédito varejo colateralizado no slide 14. A carteira encerrou junho de 2025 em 9,8 bilhões, um crescimento de 34% em relação a junho do ano passado. Desde abril, iniciamos um remix de nossa carteira de varejo consignado, com o início da operação de consignado privado e com produtos com maiores spreads ganhando espaço, contribuindo para o crescimento da rentabilidade desta vertical. Fomos um dos primeiros bancos a iniciar a operação do consignado privado, produto 100% digital, colateralizado e escalável a baixo custo e que tem cross-sell com nossa operação de seguros, através dos seguros de perda, de renda e de vínculo. Tivemos originação de 2,3 bilhões no segundo trimestre 25. Enxergamos esta frente como mais uma importante fonte de diversificação de negócios. Vamos para o próximo slide, onde apresentaremos os resultados de nossas investidas do varejo. No slide 16, apresentaremos os números da operação de nossas investidas da Pine Hold. A Amigo Z, fintech dedicada à originação própria de varejo colateralizado com foco em cartões consignados e de benefício diretamente nos códigos do Banco Pine, que detém 68 convênios com entes públicos. Fechou o primeiro semestre com originação de 201 milhões contra 85 milhões no primeiro semestre de 24, reflexo da consolidação e ganho de escala da operação. Estamos presentes em todo o território nacional, emitimos mais de 78 mil cartões, um aumento substancial quando comparado com o segundo trimestre de 24, quando tínhamos 17 mil cartões emitidos, e temos mais de 600 agentes de crédito credenciados. Do lado direito do slide, apresentaremos os resultados da BIX, Infratech Bank as a Service, que integra originadores e alocadores de capital no mercado de crédito
colateralizado. O portfólio sob monitoramento da BICS atingiu 15,1 bilhões em junho de 2025, um crescimento de 5% em relação a junho de 2024, e o volume de transações foi de 3,8 bilhões no semestre. A seguir, mostraremos a evolução do nosso funding e nossos indicadores de capital. Iniciamos o slide 18 mostrando o volume de captações, que atingiu 20,2 bilhões no trimestre, um crescimento de 30% comparado com o mesmo período do ano anterior. Tal crescimento nos possibilita suportar a estratégia do banco e de sua carteira de crédito. Temos sido eficazes na busca de diversificação de nosso funding, evidenciado pelo aumento do estoque de letras financeiras seniors, subordinadas, perpétuas, operações compromissadas, debêntures financeiras com lastros em ativos de varejo colateralizado, CDIs, CDBs de pessoas jurídicas, CDBs institucionais, com duration e custos adequados ao nosso target. Em relação ao prazo, apresentado na parte inferior do slide, mantivemos uma posição em linha com a estratégia conservadora de gerenciamento de ativos e passivos, com gap positivo de 2,5 meses. Encerramos junho de 2025 com uma posição de liquidez confortável, com caixa livre de 3,7 bilhões, índice de liquidez de curto prazo LCR de 382% e com índice de liquidez estrutural NSFR de 147%. Por fim, apresentamos o nosso índice de Basileia total, que atingiu 14,1% ao final de junho de 2025. Com o nível 1 de 10,2%, um crescimento em relação ao nível 1 de junho de 2024, mesmo com incremento expressivo da carteira de crédito, fruto do fortalecimento de capital que vem preparando o banco para o crescimento planejado. Agora devolvo a palavra ao Roberto, que apresentará nosso desempenho financeiro. Obrigado, Clívio. Slide 20, por favor. No semestre, apresentamos crescimento de todos os indicadores operacionais, reflexo da sólida execução de nossa estratégia de diversificação. No primeiro gráfico, apresentamos a evolução do lucro líquido. Batemos novamente recorde de lucro trimestral, que fechou o segundo trimestre em 83 milhões de reais, crescimento de 30% em relação a junho de 24, com um ROI trimestral de 29%. No semestre, atingimos também recorde de lucro, que encerrou em 156,5 milhões, com um ROI semestral de 26%. Esses indicadores são reflexo da melhora operacional e do expressivo aumento na geração de receitas em todas as linhas de negócio. A seguir, apresentamos o resultado operacional, que totalizou 290 milhões de reais no semestre, 47% maior que o mesmo período do ano anterior, devido principalmente ao aumento de receitas, ganho de escala e produtividade. Na parte inferior do slide, o gráfico demonstra a composição de nossa receita. 59% de nossas receitas no semestre foram geradas no varejo e 41% no atacado. No varejo, temos a receita de accrual, o spread das carteiras, a receita de seguros para o varejo e o resultado de equivalência das investidas. E já no atacado, temos receitas de accrual e spread das carteiras, mesa de clientes e serviços de assessoria, tarifas, seguros, operações estruturadas e, mais recentemente, o investimento feito pela Pine Capital, que nos proporciona uma diversificação ainda maior. Esse mix de receitas e diversificação de negócios nos permite estar posicionados e com capacidade para navegar e performar em diferentes ciclos econômicos. Por fim, apresentamos nossas despesas operacionais no semestre, que apresentaram um crescimento controlado,
em relação a junho de 24, quando comparado ao ganho de escala que tivemos em todas as linhas de negócios. Ressaltamos que nossas receitas não crédito, compostas pela mesa de clientes e FIIs, cobrem a totalidade das nossas despesas de pessoal e administrativas e encerramos o semestre com um índice de eficiência de 35%, contra 42% no mesmo período do ano anterior, atestando a nossa disciplina. Bem, em resumo, o primeiro semestre de 2025 foi transformador para o banco, em um ambiente macroeconômico ainda desafiador. Entregamos crescimento relevante, ganhos de eficiência e evolução estratégica, com foco em tecnologia e eficiência nas esteiras de crédito colateralizado. Seguimos construtivos e confiantes em relação ao ano de 2025 e com uma estrutura multi-esteiras de crédito e um portfólio diversificado, seguiremos apresentando resultados fortes, resilientes e recorrentes e gerando valor em diferentes momentos do ciclo econômico. Muito obrigado pela atenção e agora abriremos para perguntas e respostas. Obrigado. Para fazer perguntas, é só enviar no chat, por favor. Bom dia e parabéns pelos resultados. O ROI anualizado do 2T 25 pode ser considerado recorrente? Por favor, Norberto, pode responder. Obrigado pela pergunta, Pedro. Pedro, de fato a gente não teve nada extraordinário que possa ser considerado não recorrente nesse trimestre. A gente está vendo uma performance bastante saudável em todos os nossos negócios. Esse resultado é fruto da estratégia de diversificação do banco, do crescimento e do remix e gestão ativa dos nossos portfólios de crédito, que aumentou de forma estrutural a rentabilidade do banco. Nós aqui continuaremos super focados no crescimento equilibrado entre o atacado e o varejo, e a gente acredita que vai continuar capturando esses ganhos de escala nos próximos trimestres. Obrigado, Pedro, novamente. Obrigada, Norberto. Lembrando que para fazer perguntas, basta enviar no chat. Sobre o consignado privado, notamos que alguns bancos adotaram um posicionamento cauteloso ou até tímido inicialmente. Qual a estratégia do Pine ao iniciar sua atuação nesse produto? Por favor, Clive, pode comentar. Bom dia, obrigado pela pergunta. Então, é mais um capítulo da diversificação que o Norberto comentou, né? E mercado endereçável grande e a gente teve a oportunidade de envolver todos os times aqui antecipadamente, desde o final do ano passado, para criar a metodologia de crédito, para criar as esteiras, as checagens, os birôs e etc. Quando a gente foi para a prancheta, ninguém imaginava que o produto tivesse uma evolução. A gente foi bem conservador e criterioso nos conceitos clássicos de concessão de crédito, seja para o CLT, seja para o empregador. E, adicionalmente, a gente também, obviamente, considerava uma evolução no processo de escrituração. E dimensionamos taxas e condições condizentes com esses riscos que asseguram aí um retorno, um RAROC, como a gente chama aqui,
bem superior ao consignado público. Por isso, o remix, né? Por isso, um remix para o consignado privado. Muito obrigada, Clive. Lembrando que para fazer perguntas, basta acessar o chat. Vamos à próxima pergunta. Sobre a recente mudança de regra nas captações com garantia de FGC, qual a estratégia do PAI para se preparar para esse novo cenário? É de esperar que aumente o custo de captação do banco pelo impacto do novo adicional mais salgado do FGC? Por favor, Clive, pode responder. Excelente pergunta. Vocês têm, quem acompanha aqui todos os nossos trimestres, né? Obviamente que a diversificação ela não se dá só nas verticais do lado do ativo, ela se dá muito do lado do passivo, como a gente vem comentando aqui, né? Então, as LF, seniors, as subordinadas, as perpétuas, as operações de securitização, as compromissadas, a diversificação com clientes institucionais, com clientes corporate na base. Então, para o Pine, que já vem nesse caminhar de diversificação, as novas métricas do FGC não nos afeta e também não afetará o custo de fund. Perfeito, muito obrigada, Clive. Lembrando que para fazer perguntas, basta acessar o chat. O Pine tem mantido um ROI recorrente acima de 22% nos últimos semestres. Das linhas de negócio do Pine, atacado, mesa de clientes, varejo colateralizado, mercado de capitais e investidas, qual é a que mais contribuiu para essa margem no primeiro semestre de 25? Por favor, Roberto, pode responder. Obrigado pela pergunta, Marcos. Realmente, a nossa estratégia aqui é uma estratégia de diversificação. Obviamente, a gente olha a rentabilidade dos negócios de forma segregada e, como vocês observaram aí na apresentação, aproximadamente 60% da nossa receita hoje vem do varejo e 40% do atacado. A gente pode ter alguma volatilidade entre esses dois grandes segmentos, a depender do trimestre, mas as áreas mais rentáveis, os segmentos mais rentáveis em termos de retorno sobre o capital, obviamente são os segmentos que a gente tem uma preponderância de prestação de serviço, a mesa de clientes e o varejo colateralizado, principalmente agora com a entrada do consignado privado. Obrigado pela pergunta. Obrigada, Roberto. Vamos para a próxima pergunta. Qual é a rentabilidade do consignado privado que enxergam hoje? Quanto disso já vimos no resultado do segundo trimestre? Por favor, Roberto, pode responder. Eu e Clive aqui, a gente vai se complementar nessa resposta, mas a rentabilidade do consignado privado
nesse momento, prospectivamente, né, falando, né, ela é bastante elevada. A gente está olhando o ROIs aqui acima de 100%. Isso mesmo, e a gente não enxerga, né? Esse produto tem uma curva J, como a gente fala, né? Por causa justamente da perda esperada. E isso que o Alberto falou, né? Hoje, o quadrante líquido aí de taxa, se comparado com o INSS, o INSS no final do dia dá uma taxa aí de CDI mais 7. E esse produto, mesmo considerando tudo que a gente está vendo hoje, é CDI mais 15 com 20. Então, evidentemente que ele tem uma potência muito maior, por isso o remix. E a rentabilidade dele vai se dando no tempo. Perfeito, muito obrigada, Clive. Lembrando, para fazer perguntas, basta acessar o chat. No primeiro semestre de 2025, vimos um crescimento importante das recuperações judiciais no agronegócio. Devemos ter o mesmo tipo de preocupação com o agro na carteira de crédito do Pine? Por favor, Rodrigo, pode responder. Obrigado pela pergunta. Apesar do crescimento das recuperações judiciais no segmento do agronegócio no primeiro semestre de 2025, nossa exposição ao agro é bastante seletiva, concentrada, né, em contrapartes de maior porte, operações estruturadas e, em muitos casos, com garantias reais bem robustas. O nível de provisionamento está adequado ao perfil de risco e seguimos monitorando o setor de perto. Até o momento, não identificamos deterioração relevante que justifique preocupação adicional na nossa carteira. Obrigado pela pergunta. Obrigada, Rodrigo. Como estão vendo a inadimplência do consignado privado nesse início de operação? Por favor, Clive, pode responder. Obrigado, Christian. Primeiro, te falar como é que a gente opera aqui, né? A gente opera aqui, em média, 36 PMTs e taxas que variam aí de 4% com 6%. E agora, como foram as duas escriturações das duas folhas que a gente enfrentou, em média, houveram escriturações e repasses de 88%. Então, 12% ficaram para trás. Evidentemente, é que desses 12%, perda de vínculo, que é o risco central, foi aí 2,5% com 3%. E esses 9% que ficaram para trás, você coloca aí numa taxa, que eu acabei de te falar, de 4%, você considerar aí uma perda de 9%, essa taxa cai para uns 3,26 ao mês, né? Que significa uma rentabilidade ainda expressiva. Cabe destacar que é um processo educacional de escrituração, tem um processo bastante evolutivo aí pela frente, né? Deixar as escriturações mais automatizadas, as conciliações, coisa que está acontecendo aí entre a Dataprev, Serpro, né? A régua de cobrança é fundamental para tirar esse atraso. Tem muitos contadores que têm o education do própria sistemática de escrituração. E Christian, e também, você sabe que esse produto tem duas garantias, né? O 10% do saldo
do FGTS, a verba rescisória, que está previsto aí em setembro para ser taxado sistemicamente no FGTS, que aí sim vai dar também outra dinâmica aí do ponto de vista de inadimplência, como você chamou. Obrigada, Clive. Lembrando que para fazer perguntas, basta acessar o Q&A. Vamos para a próxima pergunta. Qual é o tamanho atual do mercado? Qual o market share de vocês e quanto entendem que será o crescimento do mercado de consignado privado? Por favor, Clive, pode responder. Obrigado, Pedro. Excelente pergunta, né? Bom, esse produto, depois de 4 meses e meio, mais ou menos, ele já originou aí uns 26 bi, coisa que no método antigo levou décadas para chegar em 41 bi de outstanding. Então, tem muita gente achando que esse mercado, olhando para frente aí, 3 anos para frente, seja, ele pode ultrapassar o INSS. O INSS hoje é do tamanho aí de uns 280 bi. Então, é um mercado grande, né? São 47 milhões de CLT no Brasil, mesmo se você expurgar aí as MEIs, os que já tomaram, é um mercado endereçável de uns 36 milhões de CLT. Bom, e aumentando o outstanding, se a gente ficar aí com 3 a 4% de market share, né, evidentemente que os incumbentes vão ter uma participação no tempo aí relevante nesse produto, mas 3, 4% é um tamanho razoável aí, going forward desse produto. Lembrando que para fazer perguntas, basta acessar o Q&A. Não havendo mais perguntas, a teleconferência do Banco Pine está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia. Obrigada.